várias aí, mudanças. Toda hora aparece mais gente, cai gente, é isso mesmo. Mas o importante é a gente estar aqui nesse momento para trazer essa pauta à tona, para a gente poder falar da consulta pública, para a gente entender qual é a importância disso que está acontecendo, que é um histórico na NMO, e a gente poder, a partir dessa nossa conversa aqui, fazermos contribuições, contextos bem embasados, contando a nossa história e com alguns tópicos que a gente vai levantar aqui. Então, aqui com a gente hoje está a Bruna Rocha, que ela é doutora em Comunicação e Saúde. Muito obrigada, Bruna, por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, construindo esses novos formatos, né, de pesquisa, de essa parte científica com a gente. Está aqui também o doutor Rafael Paternò, que é neurologista da Santa Casa de São Paulo. E muito obrigada também, doutor, por vir, por estar aqui com a gente, por ser super apoio e ser esse agente NMO tão importante que hoje a BNMO tem. Muito obrigada. E aqui tem algumas pessoas também da nossa equipe, outros também que eu não conheço. Prazer para quem eu não conheço, que está aqui e que vai assistir a gente depois. Então, Bruna, eu deixo com você. Tem algumas questões aqui com energia, então pode ser que eu caia. Então, a Laura está aqui, é da assessoria de comunicação. Cleidinha começou a apresentar, ela já tinha falado que estava com problemas aí de problemas técnicos, né, Cleide? Então a gente vai tocando aqui, aí, boa. A gente vai tocando aqui. Eu vou fazer um pedido que eu sempre faço quando a gente vai dar uma aula, alguma coisa assim online, que o pessoal tentar deixar o áudio desligado quando não estiver falando, porque senão atrapalha um pouquinho para o pessoal entender. Mas ao longo enfim, dessa nossa conversa, desse nosso papo aí hoje sobre consulta pública e participação social, quem quiser falar, quem tiver uma ideia, quem tiver uma pergunta, porque a ideia hoje é a gente tirar dúvida mesmo, para que a gente tenha uma boa participação aí na consulta pública. Então, quem tiver uma dúvida pode abrir o áudio e perguntar, ou tem aqui no Zoom tem a possibilidade de levantar a mãozinha, ali na barra inferior tem reações ou reactions, dependendo de como está o Zoom de vocês, tem a função levantar a mão, que aí aparece para quem está falando e a gente consegue chamar para perguntar, tá bem? Bom, eu queria agradecer o convite da Cleide, o convite da BNMO, que é uma grande parceira, e eu fico muito feliz de poder estar trabalhando aí com vocês agora em algumas frentes, principalmente porque eu trabalhei já, me apresentando um pouquinho, eu trabalhei durante 15 anos, basicamente com associações de esclerose múltipla e outras doenças crônicas, com a AME e com a CDD, hoje eu não estou mais nas associações, mas eu aprendi muita coisa ao longo desse tempo, principalmente com todas as consultas públicas que eu participei já de esclerose múltipla, que é a minha doença, é o meu diagnóstico, né? Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla já tem 24 anos, e quando eu vejo o que está acontecendo hoje em NMO, que são as primeiras consultas públicas para os primeiros medicamentos de neuromielite óptica e toda essa participação e engajamento que a gente já está tendo para NMO, é algo que eu vi ao longo desses 24 anos para esclerose múltipla, quando a gente não tinha, quando eu tive diagnóstico, não existia nenhum medicamento, assim como para NMO a gente ainda não tem. E eu acompanhei toda essa evolução que hoje a gente tem no protocolo de esclerose múltipla, 13 medicações, né? Aprovadas e em uso e sendo disponibilizados pelo Sistema Público de Saúde. Então, foi uma jornada de aprendizado e eu vejo que a BNMO tem feito essa jornada de uma forma quase que a jato, né? Porque tem sido tudo muito rápido agora, principalmente nesse último ano, e tem sido muito necessário a gente se educar como a gente pela NMO, agente de saúde, nós somos agentes de saúde quando a gente está trabalhando por isso. Então, parabenizar todos que tiraram um tempo aí para estar hoje nessa quinta-feira, querendo aprender um pouquinho mais para fazer uma participação também bastante proveitosa, entendendo um pouquinho da consulta pública. Então, assim, tá aqui eu e o Dr. Rafael Paternò, a gente combinou aqui de ir falando ao longo da apresentação. Eu preparei alguns slides, principalmente para depois passar para vocês, quem tiver aqui a gente manda, sobre o que é a consulta pública, porque muitas pessoas veem que a gente está colocando nas redes sociais a chamada da consulta pública, e aí fica aquela dúvida, mas isso é uma pesquisa? Isso é a pesquisa que a gente já fez no ano passado? Isso é uma audiência pública? Isso é para quê, afinal? Né? O que eu estou fazendo no momento que eu preencho uma consulta pública? E alguns de vocês que talvez já tenham tentado preencher a consulta pública podem ter tido alguma dificuldade
no sistema, que ele não é um sistema super fácil, super simples de preencher. Então, a gente vai também conversar um pouquinho aqui e até o final do nosso encontro a gente vai tentar preencher uma, não com as opiniões, mas assim, eu quero abrir com vocês, mostrar para vocês como é que se faz para abrir. E aí, enfim, até o dia da consulta pública, eu me coloco aqui à disposição para quem tiver dúvida, quem precisar de ajuda para preencher junto, eu entro junto, a gente marca um momento online e preenche junto, porque é realmente muito importante, e um pouco do que eu vou trazer aqui para vocês é a importância da gente fazer esse, conseguir, né, a nossa, uma participação. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu não consigo compartilhar a minha tela. Será que Laura consegue colocar para eu compartilhar a tela? Está dando aqui que o host desabilitou o participante de compartilhar a tela. Tenta agora, por favor. Vamos ver. Se não der, tudo bem. Eu falo mais que velho da cobra. Eu fico falando aqui para vocês. Acho que agora deu, né? Sim. Vocês estão vendo a minha apresentação? Então tá. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode levantar a mão. Doutor Rafael, fica à vontade para interromper. Falei de todo mundo, tá? Então, essa é a participação da consulta pública 20 de 2024. Esse é o número que está lá. Se a gente colocar no site do Google para a gente achar a consulta pública, esse é o número. E aí eu trazer um pouquinho da participação social, né? Por que é importante a gente fazer essa participação? No vídeo de chamada aqui para esse nosso encontro, eu falei, né, que é muito fácil e a gente está muito acostumado a reclamar do SUS, né? A reclamar do nosso sistema público de saúde. Mas a gente tem que lembrar que o SUS tem pouco mais de 30 anos e esse sistema da Conitec de avaliar os medicamentos tem pouco mais de 10. Então, assim, a gente nós, cidadãos brasileiros, estamos aprendendo a ter um sistema público de saúde. O nosso Estado está aprendendo a ofertar um sistema público de saúde. Mas é importante a gente lembrar que, diferentemente de um produto ou de um serviço que a gente compra numa loja, a saúde ela é um direito constitucional. E o nosso sistema público de saúde ele prevê equidade, que quer dizer que todos têm o mesmo direito. E o mesmo direito quer dizer que a gente vai ter que fazer as coisas talvez de um jeito diferente para que todos tenham acesso. Então, todos nós temos direito à saúde pública e de forma equitativa para todos nós, independente se somos homens, mulheres, se moramos no norte ou no sul do país, independente da nossa condição social, financeira, independente do nosso grau de estudo, nós temos o mesmo direito à saúde. Tá? Isso a gente tem constitucionalmente. E a participação social faz parte de uma questão do Estado democrático. Nós vivemos numa democracia. E aí, às vezes, vocês podem falar, mas agora a gente vai falar de política. Vamos falar de política. Quando a gente fala de participação social e de quando a gente vai participar de uma consulta pública, nós estamos fazendo um ato político, como cidadão brasileiro, de falar sobre a nossa opinião sobre uma questão que está sendo perguntada pelo Estado a todos nós. Então, é importante a gente saber esse nosso lugar, esse nosso espaço como importante, né? E aí, trazer um pouquinho para vocês de por que se pergunta para a gente hoje sobre a incorporação de um medicamento. Temos um áudio aberto, vou pedir para fechar. Fechei aqui. Obrigada. Por que estão pedindo essa nossa opinião agora, né? Então, assim, para o nosso sistema de saúde, tecnologia são todos os procedimentos, medicamento, terapia, aparelho, tudo que pode ser disponibilizado pelo sistema de saúde. E o acesso para esses tratamentos no sistema, ele é definido primeiro pela aprovação dessa tecnologia por parte da Anvisa. Então, a Anvisa, que é esse órgão que avalia desde se um restaurante pode funcionar até se um medicamento pode ser vendido no Brasil, ele é um órgão que pertence ao SUS, ele é um órgão interno do SUS. Então, às vezes as pessoas dizem, eu não uso o SUS porque eu tenho plano de saúde, eu não uso o SUS porque eu pago meu médico.
você usa o SUS, porque você usa a Anvisa. Se você compra uma aspirina, você está usando o SUS. Então, assim, a Anvisa é quem primeiro vai permitir que uma tecnologia possa ser comercializada e utilizada dentro do Brasil. Então, nenhum medicamento entra no Brasil e é vendido no Brasil sem a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Então, a Anvisa é um nome que a gente está acostumado, mas às vezes a gente não sabe que ela tá por trás de todas essas avaliações. Quando a Anvisa aprova esse medicamento, ele pode ser pedido para ser incorporado ao SUS. Então, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, aprova que seja vendido no Brasil, que seja comercializado no Brasil, e alguém pede para que esse medicamento, essa tecnologia, seja incorporada no nosso sistema público de saúde. Quem pode pedir? Qualquer cidadão. Eu, pessoalmente, posso pedir, a ABNMO, como coletivo, pode pedir, uma indústria farmacêutica, como produtora de uma tecnologia, pode pedir, o Ministério Público pode pedir. Então, qualquer órgão pode pedir a incorporação de uma tecnologia. Para ser incorporado, é preciso fazer um dossiê dizendo por que que isso deve ser incorporado, por que que a gente acha importante que isso seja incorporado, qual é o diferencial dessa tecnologia para uma outra existente, ou não existe nenhuma existente, então queremos incorporar, tá? Então, assim, essas tecnologias elas vão entrar primeiro por essa proposta que é colocada, e dentro das normas da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que é um grupo de pessoas e entidades que avaliam essas incorporações, eles pedem sempre as consultas públicas e há pelo menos 2 anos a perspectiva do paciente. Quem pôde assistir à reunião da Conitec sobre a incorporação do inebilizumab, que é a tecnologia que a gente está tentando incorporar aqui para a NMO, viu a perspectiva do paciente. Isso é um grande ganho que a gente tem em participação social nos últimos anos, que é a própria comissão escutar a palavra de um paciente que representa o coletivo de pacientes dizendo por que que aquela tecnologia é importante para mim. Por que que ela é importante para mim e logo para o coletivo de pessoas que podem usar essa tecnologia, tá? E a consulta pública é um formulário colocado na internet durante 20 dias para que todo cidadão brasileiro com CPF possa colaborar, um CPF ou CNPJ, possa colaborar dizendo qual é a opinião dele sobre essa decisão. O que que a gente teve agora com o inebilizumab? Bom, eu vou entrar no inebilizumab depois, porque eu vou trazer o doutor Rafael para trazer um pouquinho melhor sobre o medicamento. Então, assim, a consulta pública basicamente é o quê? É uma forma da gente, do Estado, publicizar e deixar de forma transparente como que está sendo feita a administração pública e a incorporação de tecnologias. Então, eles colocam essa decisão deles no site, né? Hoje a gente consegue assistir, isso também é uma conquista muito recente, fazem apenas 3 anos que a gente pode assistir as reuniões da Conitec online, a gente não participa, mas a gente pode assistir, pode ver como que eles debateram sobre essa tecnologia, e aí eles colocam o parecer deles. O parecer deles pode ser favorável, de sim, queremos incorporar, ou desfavorável, não queremos incorporar. E aí eles dão uma justificativa de por que eles querem ou não incorporar e perguntam para nós, para a sociedade, para nós, o que a gente acha. Deve incorporar sim ou não deve incorporar. Tá? No caso agora do inebilizumab, a primeira recomendação foi desfavorável. Tá? Foi de não incorporação por motivos principalmente farmacoeconômicos. Né? Então, assim, é uma forma, a CP, a consulta pública, é uma forma da Conitec, que é o poder público em questão, ter informações mais precisas, mais informações, uma quantidade maior de informações e opiniões a respeito dessa decisão que eles estão tomando. Então, assim, tem um peso muito grande aquilo que a gente fala na consulta pública, porque todas as consultas, elas ficam, todas as contribuições, elas ficam disponíveis no site depois para a gente ler, a gente, enquanto associação de pacientes, a gente, enquanto coletivo, poder ler e entender quais foram as contribuições e poder, posteriormente, cobrar, por exemplo,
a participação foi incrível, todo mundo disse que sim, devemos incorporar, e ainda assim não foi incorporado. A gente pode olhar tudo isso e pedir ainda uma audiência pública, que é um momento posterior à consulta, que é perguntando por que que não foi incorporado, mesmo com tantos dados ou justificativas de que deveriam ser. Então, nós, como cidadãos, temos muitas formas de participar dessa tomada de decisão e não só ficar esperando que ela seja tomada a partir de cálculos matemáticos e farmacoeconômicos que são feitos, principalmente nos dossiês da Conitec. Então, a incorporação de uma nova tecnologia no SUS basicamente segue essa linha aqui. Então, a gente sabe que os medicamentos, as moléculas, elas passam por estudos clínicos. Quando todos os estudos clínicos são terminados e se comprova a efetividade daquele medicamento, ou dessa tecnologia para uma doença, no caso, agora a gente está falando do inebilizumab para neuromielite óptica em pacientes anti-aquaporina 4 positivos, foi aprovado, foi apresentado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária esse novo medicamento. Eles avaliaram esse medicamento e falaram sim, ele é efetivo, ele é eficaz, está comprovado que ele é eficaz e ele pode ser comercializado no Brasil. Depois disso, ele vai para a CMED, que é a Câmara que define os valores, os preços que esse medicamento vai ter no país. E aí, da CMED que pode ser pedido para a Conitec a incorporação no SUS. O inebilizumab foi pedido no ano passado, essa incorporação, foi avaliado, foram avaliados os dossiês. Quem pediu desta vez a incorporação foi a indústria farmacêutica Amgen, que é quem produz o medicamento, com todos os estudos, tanto dos estudos clínicos quanto farmacoeconômicos, quanto comparativos de outros países que já fazem o uso do medicamento. E aí vai para a distribuição, vai para a comissão tripartite, que vê quem que vai pagar, da onde, como vai ser distribuído. E a gente tem um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas publicados para dizer como que os médicos vão utilizar esse medicamento, né? Qual vai ser o critério para trazer, para que possa ser disponibilizado pelo SUS esse medicamento para os pacientes. Então, assim, é longo o processo, muitas vezes demora muito tempo. E eu parei no PCDT, mas aí depois do PCDT ainda tem mais alguns processos. Mas hoje, o que importa aqui para a gente é que a gente está nessa linha aqui na Conitec. Hoje, o processo da incorporação da primeira tecnologia, do primeiro medicamento para neuromielite óptica no Brasil, está na Conitec, e a Conitec está perguntando para a gente, comunidade, cidadão, paciente, familiar de paciente, amigo de paciente, médicos, comunidades médicas, associações, por que que a gente acha que deve ou não ser incorporado esse medicamento, tá? Então, a gente tem que participar de uma forma muito ativa e com muita qualidade na nossa contribuição, para que a gente tenha um resultado que a gente quer, né? Eu vou dizer por mim, eu acho que pela BNMO, nós queremos muito que a primeira medicação para neuromielite óptica seja incorporada no Brasil, porque a gente sabe que isso vai fazer uma diferença muito grande de qualidade de vida para as pessoas, né? Para quem tem neuromielite óptica. Aqui é basicamente o que eu já falei para vocês, então, né, que a gente pode depois, que se não for incorporado, a gente pode levar isso para uma audiência pública, e aí é para o Ministério da Saúde. Então, esse é um passo que a gente ainda não vai falar, porque a gente não chegou lá, mas a gente precisa pensar em como que a gente vai fazer a nossa participação. E por que que é importante a gente participar? Participação cívica é um direito garantido, então a gente está exercendo um direito nosso, né? E a gente tem a possibilidade de modificar a cultura política do país, mostrando a importância do Estado com esses acordos sociais, né? De políticas públicas. A gente tem que se engajar nesse momento para mostrar a efetividade daquilo que vai mudar o nosso dia a dia, a nossa vida, o que vai funcionar para a gente. E aí eu vou parar de compartilhar a tela aqui, porque depois eu vou compartilhar a tela de novo com vocês para mostrar como é que a gente entra lá para participar. E aí eu vou perguntar aqui para o doutor Rafael um pouquinho sobre a tecnologia em questão e o que é tão importante, né, da gente tá falando aqui sobre nebulizumab, porque uma das coisas que eu traria, assim, como uma sugestão como paciente também
tragam a vivência de vocês na consulta pública, que isso é importante. Mas o que da vivência das pessoas que não usam o inebilizumab podem trazer para essa nossa consulta, né, doutor Rafael? Bruna, boa noite. Ah, tá, João, já tirei o mudo. Boa noite, Bruna, tudo bem? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Rafael, eu sou neurologista, trabalho atendendo pacientes com neuromielite óptica aqui em São Paulo. Queria agradecer a BNML por ter me convidado para participar hoje e falar um pouquinho da importância da consulta. Então, o porquê é importante a gente incorporar o inebilizumab? Eu não vou falar sobre inebilizumab. Eu vou falar sobre por que é importante a gente ter um medicamento que seja, que tem indicação de bula para neuromielite óptica incorporado no nosso sistema de saúde. É porque hoje a gente tem uma situação de invisibilidade da neuromielite óptica para o governo, né, para o poder público. A gente não tem hoje uma diretriz de tratamento nacional que diga como os pacientes devem ser tratados, que tipos de medicamento eles têm direito, que tipo de exames eles têm direito de ter acesso. Todos os tratamentos que a gente acessa até hoje no Brasil, né, tirando essas novas medicações que foram aprovadas recentemente e ainda não estão incorporadas ao uso no SUS, todos eles são medicações que a gente chama de off-label, né? Então, são medicações que não têm indicação de bula. Medicações que a gente pega emprestado de outras indicações, de outras doenças, porque elas faz sentido que elas sejam usadas na neuromielite, porque adquiriu-se experiência ao longo dos anos tratando pacientes com essas medicações. Então, não é que essas medicações não funcionam, mas elas não passaram pelo mesmo processo de desenvolvimento e avaliação e validação, por exemplo, que o inebilizumab. E é muito importante que a gente tenha uma medicação disponível para as pessoas que são diagnosticadas com neuromielite óptica, tá? Então, ter uma, e no caso do inebilizumab é a primeira que está se posicionando para ser avaliada, é muito importante. Queria talvez abrir um pouquinho, não ficar falando sozinho, fazendo tanto discurso, e receber um pouquinho aí das dúvidas da Bruna, da Cleide, também do pessoal que está acompanhando a gente. O que vocês acham? Não, eu acho ótimo, doutor Rafael, porque muitas pessoas vieram procurar a gente justamente por não saber. Eu acho que é a primeira consulta pública dos pacientes de NMO. Então, Sim. vem muito aquela dúvida de o que eu devo falar e o que eu não devo, porque as pessoas também têm muito medo de, tipo, se eu falar uma bobagem aqui. Não, então, acho que não tem bobagem, né? Assim, não tem como uma pessoa falar uma coisa que vai prejudicar o processo. O que tem, acho que são contribuições de maior relevância e qualidade. E o que faz a contribuição ser relevante não é quem fez. Ah, mas quem fez foi o médico, ou quem fez foi um médico que é professor, ou foi um médico que trabalha no postinho, ou foi o médico que trabalha em São Paulo, o médico que trabalha em outro estado, o médico que vê muitos pacientes ou poucos pacientes. Não. Se foi o médico ou foi o paciente. Não. Tudo é avaliado, só que são avaliados de maneiras diferentes. Então, a minha contribuição, por exemplo, eu fiz a minha contribuição como pessoa física, como médico que cuida de pessoas que têm neuromielite óptica. Quando eu contribuo como médico, é importante eu dar uma opinião médica sobre isso. Então, eu falo da minha vivência como médico, falo da dificuldade que eu tenho de disponibilizar um tratamento eficaz para os meus pacientes, falo que eu tenho pacientes que tiveram manifestações graves da doença que poderiam ter sido evitadas se eles tivessem tido acesso a um tratamento melhor. Falo do quanto é difícil a gente acessar um tratamento porque hoje a gente não tem nenhum remédio que seja de uso
específico da neuromielite óptica. Então, essas são as informações, do ponto de vista médico, que são relevantes para uma contribuição médica. Por outro lado, como paciente, se você, por exemplo, entra lá no Google, faz uma pesquisa, acha um artigo científico e recorta lá um monte de informação científica, né? Ou se você é um paciente que tem expertise médica ou técnica de alguma maneira, não necessariamente essa contribuição é a melhor. A contribuição que eu entendo que é uma contribuição de qualidade de um paciente, para quem está avaliando lá, é uma contribuição que conte como a falta dessa medicação, ou de uma medicação, ou de alguma medicação, impactou na sua experiência, na sua vivência com neuromielite óptica. Então, poxa, você já teve alguma vez dificuldade de conseguir tratamento? Você já teve acesso a tratamento negado ou atrasado? Já aconteceu de você precisar trocar remédio e não ter remédio disponível para você no local onde você é atendido? Ou de você estar fazendo um tratamento, ter surto e o médico falar que gostaria de trocar o seu remédio e não ter alternativa disponível? Então, são exemplos que eu consegui pensar agora de maneiras que ter uma medicação a mais poderia beneficiar do ponto de vista do paciente. Mas, obviamente, cada um de vocês tem uma história, uma vivência pessoal e que pode ter ou não sido impactada aí pela disponibilidade ou indisponibilidade de tratamentos. Então, acho que é super importante a gente pensar isso. Qual é o ponto de vista que eles querem ouvir? Querem ouvir o médico? Querem. Querem ouvir o médico. Querem ouvir o paciente? Querem também. Querem ouvir a sua jornada, as suas experiências e as dificuldades que vocês tiveram, e o porquê, na opinião de vocês, esse remédio poderia mudar a vida de vocês. Ah, putz, eu não sou paciente, eu sou mãe de um paciente, eu sou o irmão de um paciente, eu sou o cônjuge de um paciente. Você pode fazer uma contribuição. Você pode fazer uma contribuição como pessoa interessada. Qualquer pessoa pode fazer uma contribuição, na verdade. Mas você pode falar sobre como a disponibilidade dessa medicação ajudaria o seu ente querido, ou outras pessoas, né? E existem as contribuições de ambos os lados, contribuição técnica e a contribuição do paciente, num nível institucional. Então, que é a contribuição que a Associação Brasileira de NMO pode fazer, ou que a NMO Brasil pode fazer, ou que o Bectrins, como órgão médico, pode fazer, ou que a Academia Brasileira de Neurologia pode fazer, entendeu? Então, cada uma dessas possibilidades vem com um ângulo específico que deve ser abordado. O ângulo do paciente realmente tem que ser um ângulo humano, como que a sua experiência humana, vivendo com a sua doença, foi impactada para o mal pela falta do tratamento, como ela poderia ser melhorada com a disponibilidade. Eu acho que o Airan tem uma questão ali, depois eu também quero fazer um comentário. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite, doutor. Boa noite, Arana. Tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Na verdade, são duas, são bem parecidas. Uma enquanto a consulta pública, né, do assunto da consulta pública, e outra de paciente mesmo. Mas a mais importante que me vem na cabeça é a seguinte. No meu caso, eu faço a utilização de um remédio que não é para minha doença, não é para NMO, mas ele tem apresentado, pelo menos durante um bom tempo, bons resultados, né? E aí eu fico pensando qual que seria o tamanho da dificuldade que nós poderíamos encontrar, né, na consulta pública, porque para mim é tudo muito novo, né? Vou aprender bastante. Mas qual é o tamanho da dificuldade que a gente pode encontrar em relação, assim, a gente sabe que o remédio, ele está fazendo efeito, só que a gente sabe também que ele tem uma curva, né, de possibilidade, de tantos por cento de continuar fazendo efeito, tantos por cento de não surtir efeito, enfim, né? São variáveis aí, é multifatorial. Então, essa é a minha dúvida. Qual o tamanho da dificuldade que a gente pode encontrar do tipo, mas se o remédio que eles estão tomando está fazendo efeito,
no meu caso, né, que eu tomo tocilizumab, se ele está fazendo efeito, por que aprovariam um remédio que eu tenho certeza que é mais caro? Eu sei que o tocilizumab não é barato, mas eu tenho certeza que o inebilizumab é mais caro, né? Por exemplo, eu, quando for né, ter um discurso em cima disso, participar da consulta pública, o que eu poderia relatar para que deixasse claro que eu tomo um remédio que faz efeito no momento, mas não é o adequado. Pelo menos eu sinto que é uma linha muito tênue. Tá. Airan, vou te falar. Desculpa, É doutor, uma deixa eu pergunta. interromper Claro, rapidinho. Leite. É que eu recebi no meu WhatsApp, uma pessoa que está aqui entre nós, e ela não está entendendo, a consulta pública ela é escrita. A gente vai entrar no portal e vai escrever. Então você não vai aparecer, não vai pegar um microfone, não vai ter uma exposição nesse sentido. É entrar no portal e aí a Bruna depois vai explicar tudinho como Isso. faz. A gente vai entrar junto aqui para ver e como é que faz, justamente para não ficar nenhuma dúvida ali depois da participação, mas ninguém aparece, assim, não precisa se preocupar com isso, não. Como vai ser pelo GovBR, teoricamente a gente está lá, é nossa conta do Gov, mas é texto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas não se acalmem, a gente não vai precisar aparecer assim, não. Não vai ser uma audiência, tá? E a gente vai falar disso também. Desculpa interromper, mas sigamos. Não, super importante, Cleide. Acho que para mim, para a Bruna, assim, essa é a nossa primeira consulta de NMO, de neuromielite ótica, mas a gente vem aí de um histórico de consultas públicas prévias aí para o pessoal de esclerose múltipla, né? Então, acho que às vezes a gente, mesmo tentando explicar em grande detalhe, aí a gente às vezes deixa passar alguma coisa. Que bom, todo mundo que está acompanhando aqui a gente, fica à vontade, tá? Pode levantar a mão para fazer pergunta, pode mandar pergunta aqui no chat, ou se tiver o contato de alguém, manda e a pessoa faz a pergunta aqui para a gente, que nem a Cleide fez agora. Vai ser um prazer responder. Airan, tua situação, ela é uma situação muito comum e a gente já teve muita dúvida a respeito disso quando esses remédios novos e específicos para NMO começaram a surgir. E se eu tenho um paciente que está bem com um remédio desses que não tem indicação de bula, né? Você deu o seu exemplo do tocilizumab. Essa é uma decisão, na verdade, do que você faz com isso, obviamente, uma decisão entre você e o seu médico. Agora, do ponto de vista de saúde pública, do porquê que ainda assim é importante a consulta, eu vou falar. Provavelmente não foi fácil para você chegar no tocilizumab. Provavelmente não foi simplesmente o médico te olhar na primeira consulta, falar, acho que tocilizumab é uma boa medicação para você, prescrever e você levar num lugar e automaticamente alguém olhar para você e falar assim, ah, que ótimo, poxa, você tem neuromielite ótica, vai tomar tocilizumab, tá aqui seu tocilizumab. Provavelmente teve alguma dificuldade. No sistema único de saúde, no SUS, os pacientes que acessam tocilizumab para neuromielite ótica fazem isso através, usualmente, de uma ferramenta que é uma resolução específica, que é um documento que o médico faz para pedir uma medicação excepcional, uma medicação que não é usual para a Secretaria de Saúde. Esse processo significa que para cada 6 meses, mais ou menos, você precisa renovar uma papelada super complexa, e o governo pode ou não aprovar a indicação dessa medicação. Para quem está nos convênios, também é um relatório, o convênio frequentemente não autoriza, e muitas vezes, tanto no SUS quanto nos convênios, essas medicações acabam vindo exclusivamente através da judicialização. E isso é uma das maneiras só uma das maneiras, né, entre várias outras, em que a gente entende que a indisponibilidade do remédio, ela traz iniquidade para o nosso sistema. Porque se você precisa, por exemplo, acionar judicialmente, né, legalmente, alguém para obter o seu remédio, você já está separando pessoas que
tem a condição de entender e seguir com o processo, que tem condição financeira para entrar com esse processo, etc., das pessoas que não têm. Então, é muito importante a gente ter. É muito importante a gente ter para as pessoas terem um acesso garantido a um remédio específico. Da mesma forma, assim, a pessoa está bem hoje com o remédio, e a gente sempre espera que fique assim para sempre, mas eventualmente a gente pode ter um efeito colateral da medicação, a gente pode ter uma reação adversa, pode ter uma interação medicamentosa, pode ter uma perda de eficácia do tratamento, e ter alternativas vai ser sempre muito importante. Espero que tenha respondido a pergunta, mas se não, pode trazer as novas dúvidas. Eu Sim, acho sim, que. eu entendi. Desculpa, Bruno. Não, pode falar, Irã. Não, eu entendi, porque quando falou da consulta pública, né? O que eu imaginei é que seria o meu relato, quando eu fosse escrever, seria o meu relato enquanto paciente usando o tocilizumab, entendeu? Se quando eu fosse escrever, se eu deveria relatar isso ou não. Mas eu entendi que Legal. futuramente isso vai ser uma decisão médica. Exato. Na verdade, assim, a consulta pública, ela serve para o governo disponibilizar uma opção de tratamento. Não significa, se você toma qualquer outro remédio, você está bem, o seu médico não quer trocar o seu tratamento e nem você, ninguém vai ser obrigado a trocar. Mas é importante a gente ter uma opção a mais, tá? Assim, uma vez que o remédio está incorporado no SUS, o acesso a ele é garantido. Tudo bem, ele pode até ter regras. Você pode acessar o remédio se você preencher tal e tal e tal critério. Tem que ter neuromielite, tem que ter o anticorpo, às vezes tem restrição de idade, de tanto a tantos anos, não pode ter tal doença, não pode ter outra coisa, precisa trazer um exame disso, um exame daquilo. O médico normalmente tem que preencher uma papelada, que é um LME, que é um laudo para medicamentos especiais. Você leva isso lá na farmácia de alto custo, mas é um processo que, embora seja burocrático, ele é garantido, ele é balizado e ele é padronizado. Então, você garante o acesso. Você não está pedindo uma coisa excepcional, você não está pedindo uma coisa fora da regra. Você tem aquilo como a regra para a pessoa com neuromielite ótica. Tem neuromielite ótica, você pode acessar esse remédio. Não é obrigado, mas pode, ele está aqui se você precisar dele. Eu acho que uma questão importante sobre a participação social é que assim, não é só quem está usando ou quem quer usar esse medicamento, é para todos nós. E por que é importante para a neuromielite óptica? Primeiro, a gente não tem nenhum tratamento on-label para neuromielite óptica. Os tratamentos todos feitos para controle da neuromielite óptica são off-label. Então, off-label quer dizer, não está em bula, né? Então, assim, todos vocês que estão aqui, que têm neuromielite óptica, estão em tratamento, provavelmente tiveram uma dificuldade muito grande para conseguir esse tratamento, né? E muitos tiveram que judicializar, como o Dr. Rafael falou, e isso é um privilégio para muitas pessoas, não é todo mundo que consegue. E a questão é, quando a gente tem isso colocado como um protocolo do SUS, qualquer pessoa com esse diagnóstico vai poder acessar, seja você agora ou daqui a alguns anos, quando, sei lá, quiser trocar de tratamento ou não, e principalmente abre o precedente da gente ter um protocolo clínico para neuromielite óptica. E aí o protocolo clínico é aquilo que vai garantir o como vai ser usado, por quem vai ser usado, para que vai ser usado, e principalmente o SUS não pode negar. O sistema não pode negar. Até hoje a gente não tem nenhum tratamento de NMO que seja garantido. No momento em que ele é aprovado pela Conitec e ele é publicado no Diário Oficial da União como medicamento aprovado para o tratamento de neuromielite óptica, o Ministério da Saúde obrigatoriamente tem que publicar um protocolo clínico, e aí no protocolo clínico a gente não vai ter só esse medicamento, a gente vai ter como que diagnostica, provavelmente a gente vai ter que botar o antiacopolina 4, porque é para pacientes com antiacopolina 4 positivo, a gente vai poder incluir outras terapias como fisioterapia,
fonoaudiologia, enfim, outros tratamentos, outras tecnologias entram no protocolo clínico, porque aí não faz sentido para o Ministério da Saúde fazer um protocolo clínico só para uma tecnologia. Então, a gente tem esse ganho também, quando a gente aprova uma tecnologia, e é isso, ele está garantido por lei que você vai ter esse tratamento, né, de forma administrativa, que é basicamente o médico preenche a papelada, a gente vai lá e consegue. Por exemplo, essa história que a gente estava falando de esclerose múltipla. Em esclerose múltipla, eu participei de todas as consultas públicas para incorporação. Isso não quer dizer que eu tomei todos os medicamentos, mas quer dizer que eu quero que no meu país as pessoas tenham maior possibilidade de escolha. Então, hoje eu posso escolher se eu quero tomar um medicamento injetável, oral, semanal, mensal. Se eu quero engravidar, eu uso esse. Se eu não quero engravidar, eu posso usar o outro. Então, assim, a gente ter um leque de possibilidades, né? Que nem eu tenho dor de cabeça, eu posso tomar dipirona, aspirina, paracetamol, enfim. Hoje, neuromielite óptica não pode escolher nenhum pelo SUS. Então, por que a gente tem que colocar? Por que a gente tem que participar? Para dizer, olha, as pessoas com neuromielite óptica são órfãos de tratamento. Nós não temos nenhum tratamento hoje garantido para quem tem essa doença. E aí vem, para mim, a maior riqueza do paciente na contribuição é dizer o que não ter um tratamento acarreta no dia a dia de vocês. Quais são os problemas que você pode ter não tendo um tratamento? Nesse dia a dia de vocês, quantas internações hospitalares foram? Quantas pulsoterapias precisou? Tenho sequela, não tenho sequela? Tudo isso por não ter um tratamento. E o que significa ter um tratamento? Poxa, significa eu não precisar de tudo isso, não precisar de um cuidador, não precisar, enfim. Né? Eu acho que tem essas questões de trazer essa experiência não como um usuário do medicamento, mas o que não usar um medicamento eficaz pode acarretar na vida de vocês e o que vocês já têm de vivência, né, de internação hospitalar, né? Pensa o quanto que é um custo de uma internação hospitalar para o Estado. Fora o custo indireto que vocês têm no dia a dia, né? A nossa família, quando a gente vai internar, é parar de trabalhar, é alguém para cuidar, é ficar, enfim, todo mundo em torno dessa doença. Então, acho que isso é importante a gente trazer nesse nosso relato do paciente. Fala, doutor Rafael. Bruno, eu ia até ver assim Eu não estou conseguindo levantar a mãozinha. Não estou. Desculpe, diga mas aí. só abre o áudio e vai falando. Tá bom, desculpa, doutor, de novo. Eu acho que é importante a gente falar, que é um ponto que eu vou falar na minha contribuição, e também um dos pontos que a BNMO vai trazer, né, que a gente vai colocar, é que a NMO ela vem em surto. Então, a gente está falando de um medicamento que é próprio para a NMO e que nos dá um pouco mais de segurança de que a gente não vai ter um novo surto e, logicamente, a gente não vai ter uma piora, a gente não vai ter uma possível nova sequela. Então, eu acho que esse é um argumento muito forte, que, pelo menos dentro do grupo de apoio psicológico, e algumas pessoas que estão aqui participam, a gente ouve muito isso, o quanto de ansiedade que a gente tem, de medo, de angústia, de a qualquer momento podemos ter um novo surto, e esse surto desencadear uma sequela, que pode ser permanente, e o quanto que isso vai afetar na vida da gente. Então, eu acho que pode ser que tenha alguém que tenha um diagnóstico de NMO que não tenha essa sensação. Eu tenho. Eu não fico pensando muito sobre isso. Mas eu tenho a sensação de que, a qualquer momento, eu posso ter um novo surto, e esse surto me deixar cega 100%, porque já está quase, né? Já tem a baixa visão em ambos os olhos, voltar a ficar sem andar de novo. Como que isso pode desencadear? Então, eu acho que um argumento bem importante é a gente colocar essa parte também, porque a nossa condição emocional, ela conta muito dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de produzir e na nossa forma de nos colocarmos para a vida. Então, é importante a gente olhar esse ponto, porque para mim, para a Cleide, eu, pessoa que tem um diagnóstico, que não é nem como presidente da associação, o fato de ter um medicamento que vai me possibilitar ter uma tranquilidade maior, de que eu não vou ter a possibilidade maior de não ter um novo surto, e daí não vir uma nova sequela. Que de 6 em 6 meses eu vou tomar esse medicamento, porque isso para mim já é incrível, não é uma coisa que eu vou ficar tomando todo dia, não é uma coisa que eu vou tomar de 20 em 20 dias, não é uma coisa que vai estar me obrigando de algum modo a sair do trabalho com outras pessoas. O Aira mesmo é uma pessoa, naquele dia do remédio que ele tem que tomar, me parece que é de 20 em 20, ele tem que sair para pedir a folga
Isso é um dado, gente. Isso é uma informação que a gente precisa dizer lá. Ó, uma vez por mês, a cada 20 dias, eu tenho que diminuir lá no meu trabalho, pedir a minha folga ou descontar do meu salário, para eu poder fazer a minha infusão. No dia seguinte eu me sinto assim, me sinto assado, tem efeito colateral, a possibilidade de não tomar corticoide mais. Então, para mim, isso conta muito. Então, eu estou trazendo uma contribuição de como que eu vou falar a base principal, né, da minha fala, mas eu acho que todos nós aqui que temos NMO, ou que estamos ao lado de uma pessoa que tem NMO, vivemos com esse suspense. Será que vai ter um novo surto? A gente tem esse suspense com os pseudo-surtos que não são surtos, mas que a gente já desorienta completamente. Imagine novas condições. Então, o medicamento próprio para NMO, no meu ponto de vista, me traz essa segurança. Então, é bom a gente também olhar para esse lado, se fizer sentido para vocês também, né? Para que a gente coloque essa possibilidade dessa tranquilidade também, eu acho bem importante. E acho que também entra aí o colocar experiência, né? Mesmo quem está bem, mesmo quem se sente seguro hoje, porque está com um remédio que funciona bem, contar um pouquinho. Foi fácil chegar nesse tratamento? Será que não foi difícil? Será que não precisou brigar muito para chegar lá? Será que não teve negativa? Será que não teve falha em outros tratamentos antes? Isso é importante também. Falar, poxa, olha, se o remédio tivesse disponível de maneira mais fácil, eu me sentiria mais seguro, eu teria tido um acesso mais rápido à medicação, assim por diante, né? Então, toda essa experiência, como paciente, ela é muito válida na contribuição. E acho que até que para pegar um pouco do gancho daquela pergunta anterior, que é o como que a contribuição é feita, né? Ela teve até uma mudança relativamente recente, mas você loga lá no site do Gov, acho que a gente pode até botar aí a tela da Bruna na sequência. Para quem não tem conta no Gov, é fácil para criar, né? Precisa só do CPF, eu acho. E uma vez que você entre lá no site do Gov, faz o seu login, né, com o seu CPF e entra na página específica da consulta, eles vão pegar algumas informações. Quem é você? Né? Quem é você? E de que ângulo você está fazendo a sua contribuição? Você coloca, eu sou um paciente, eu sou um médico, eu sou uma pessoa da associação, eu sou uma empresa, etc. E eles vão fazer algumas perguntas sobre a sua experiência mesmo. Você já teve experiência com esse remédio? Você já teve experiência com outros remédios? Como que é? Como é que foi? E como que você acha que essa tecnologia nova, né, esse remédio novo, no caso, poderia impactar a sua vida? É, então, assim, tem... Que mutou. Um Alguém minutinho me aqui, mutou. pessoal. Alguém me mutou. É para eu parar de falar. Estamos te ouvindo. Não, fiquei na dúvida se era para eu parar de falar. Não, pode Mas seguir, doutora Fá. mas é porque basicamente a primeira metade ali é basicamente como se você estivesse sendo entrevistado, tá? O site faz as perguntas para você. E no final vai ter um espaço em que você pode fazer um depoimento, falar de maneira mais livre sobre o que você quiser, que por acaso não tenha sido contemplado, perguntado nas perguntas que estão prontas lá. Então, talvez até a gente mostrar um pouquinho agora para o pessoal como é o site, como acessa, possa ser, acho que é interessante, né? Isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta assim agora referente também à contribuição, eu posso compartilhar a tela aqui e a gente dá uma olhada, porque assim, às vezes pode parecer um pouco complicado, por isso que a gente se coloca à disposição aqui enquanto a BNMO para ajudar quem quiser preencher, quem tiver dúvida, de, às vezes assim, vamos ser bem abertos assim, né? Estamos entre amigos. Assim, olha, Bruna, eu tenho dificuldade em escrever a minha vivência. Eu não sei, eu sei contar, mas eu não sei escrever. Chama a gente que a gente ajuda a escrever nesse textinho que tem que colocar ali. Eu quero contribuir, mas eu estou com dificuldade de acessar o GovBR.
A gente vai junto, porque assim é bem importante mesmo ter essas contribuições de paciente. A gente tem lutado cada vez mais para que a participação social aconteça, para que o paciente seja ouvido, para ter essa centralidade na nossa vida e na qualidade de vida que a gente quer ter, e não só em dados econômicos, não só em dados farmacêuticos, né? E aí, assim, uma das questões, agora eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver se eu compartilhando, eu acho que eu vou ter que compartilhar a tela inteira, né? Aqui, tô aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela. Eu estou na página da consulta pública, da número 20. Vai estar aqui o órgão que, né, a Inebilizumab para o tratamento de pacientes com distúrbio do espectro de neuromielite óptica positivos para o anticorpo anti-alfaporina 4. Né? Então, ó, por enquanto, a gente teve 149 contribuições recebidas, isso aqui é atualizado diariamente. Aqui tem um resuminho do que precisa fazer, tá aqui já esse atenção, que para contribuir a gente precisa estar logado no GovBR, eu vou mostrar para vocês como é que faz, eu até não estou logada para poder mostrar. Uma coisa importante, vai ter aqui ó, o relatório técnico e o para a sociedade. O que é isso? Eles fizeram um parecer, e aí o relatório preliminar técnico normalmente é muito utilizado principalmente pelos médicos e técnicos e farmacêuticos que vão participar aí. E tem muito termo técnico mais complicado, talvez para a gente entender, mas tem também um relatório mais simplificado, de poucas páginas, aqui 6, 7 páginas, dizendo como que foi a reunião, como que eles decidiram, e aí por que eles decidiram a não incorporação. Então, se a gente vai lá no final desse relatório, vai estar aqui, ó. Conitec recomendou inicialmente não incorporação do nebulizumab, e aí eles colocam alguns motivos. E por que eu falo da gente trazer esses nossos custos indiretos de não ter o tratamento? Porque um dos motivos que eles dizem aqui é que, assim, ó, considerou que, apesar do caráter raro, é uma doença rara, das consequências incapacitantes da doença, então eles reconhecem que uma sequela pode ser incapacitante na doença. Eles acreditam, principalmente o aspecto de cunho econômico. Então, quanto mais a gente bater nessa tecla de que não tratar custa muito caro para o nosso dia a dia, não tratar vai me trazer uma deficiência que vai me fazer daqui a pouco não ser uma pessoa que trabalha, não conseguir uma vaga no mercado de trabalho, depender de algumas pessoas para poder realizar tarefas simples do dia a dia, isso é um custo que talvez eles não estejam olhando quando eles olham só o custo do remédio. Mas vocês, como pacientes, eu, como amiga de paciente, vou trazer isso, né? Que é o custo de ter uma doença não tratada. E só quem pode trazer isso, e esse dia a dia, de quantas hospitalizações teve, ou a Irã mesmo, né? A cada 20 dias eu tenho que fazer a minha medicação e eu não trabalho nesse dia. Então, assim, isso é importante, porque eles estão trazendo um dos motivos para não incorporação é o cunho econômico. Então, a gente pode trazer o quanto que nos custa não ter o tratamento, né? Para além de outros exemplos bem importantes. Então, aqui tem esse parecer, que se vocês quiserem ler, é interessante de ler, tá? E aí, como é que eu vou contribuir? Aqui no canto superior direito tem a teclinha entrar. Se eu não entrar, se eu não logar, não vai funcionar. Quem não tem ainda o GovBR, qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro com CPF consegue fazer, tá? Quem tiver dificuldade, a gente ajuda também, até porque hoje em dia tudo se faz com GovBR em basicamente todos os órgãos públicos, né? Aí a gente entra aqui, vai abrir esse acesso Participa Mais Brasil, entrar com GovBR, e aí entra essa telinha aqui, que é a telinha de logar no GovBR. Eu vou colocar o meu CPF aqui, ele vai pedir a minha senha. Quem tem dificuldade de decorar a senha, como eu, já anota em algum lugar. Aí alguns vai pedir um código de acesso. Esse código de acesso a gente consegue no nosso aplicativo no celular. Tá aqui, ó. Estou com o aplicativo no celular, tá ali, gerar código de acesso. Aí eu vou gerar um código de acesso que ele me deu aqui o número 573538. Pronto.
Aqui entrei no Participa Mais Brasil, autorizo, tenho que autorizar que eu vou compartilhar com meus dados, e aí volta para a telinha da consulta pública, que era que a gente estava olhando, que tem as questões dos dados. Aí, desço até lá embaixo, depois de todo o texto ali que tinha, vai ter o registre sua opinião. Então, eu vou ter que colocar aqui minha data de nascimento. Eu não vou preencher tudo, né, gente? Mas só para mostrar para vocês. Vou dizer qual região eu moro, o estado, hoje eu moro em Santa Catarina, município, enfim, a gente vai preenchendo. E aí, aqui no quinto, no número 5, que é importante, ó, deseja contribuir como? A BNMO, com o CNPJ da BNMO, vai contribuir como organização da sociedade civil, porque é uma ONG. Quem aqui tem o diagnóstico vai preencher como paciente. Quem não tem o diagnóstico, mas é amigo, familiar, cuidador, vai preencher aqui, ó. Eu, por exemplo, vou preencher como familiar, amigo ou cuidador de paciente. Aí tem os profissionais de saúde, empresas e a própria empresa fabricante da tecnologia, né, que a Angie vai preencher aqui. Então, basicamente, a maioria de nós aqui vai preencher como ou paciente ou como familiar ou cuidador de paciente, tá? A não ser quem quiser preencher como médico, psicólogo, fisioterapeuta, que tem esse cadastro, o código de profissional de saúde, também pode preencher como profissional de saúde, tá? Caso esteja contribuindo como representante de pessoa jurídica, o caso da BNMO, a gente vai colocar aqui o CNPJ, né? Aí a gente vai dizer a nossa identidade de gênero, declaração de cor e etnia, como ficou sabendo dessa consulta pública, acho que a maioria de nós aqui ficou pelas redes sociais, enfim, aí a gente coloca aqui o que achou. E aí as perguntas que o Dr. Rafael tinha citado, ó. Se já teve alguma experiência com o medicamento que está sendo avaliado, sim ou não, como paciente ou como cuidador, com quais medicamentos ou produtos em avaliação já teve experiência. Eu, por exemplo, sou amiga, não tive experiência, vou colocar, não tive nenhuma experiência. Ponto. Tá? Não precisa inventar a roda aqui nas respostas. Quais os resultados positivos ou facilidades você percebeu a partir da sua experiência com os medicamentos, produtos ou procedimentos em avaliação? Se a gente não teve experiência, a gente não tem como responder. Se vocês já tiveram uso com outros medicamentos, vocês respondem aqui. Os negativos e dificuldades, e aí aqui entra, ó, o Airef citou, né? Eu tô tomando meu medicamento, eu tô bem, mas foi difícil de conseguir. Eu tive que judicializar, eu tive que procurar um advogado, demorou X tempo para eu conseguir meu tratamento, eu tive X surtos até conseguir ter meu tratamento, eu tenho sequela tal e tal e tal, porque eu não consegui um tratamento antes, né? Se você já teve com outros procedimentos, outros medicamentos, quais outros medicamentos você já teve experiência, e aí vai respondendo uma a uma dessas perguntas, né? Então, resultados positivos, resultados negativos, e aí a pergunta que vem aqui na 18, que é: qual a sua opinião sobre a incorporação do medicamento, produto ou procedimento em avaliação? Então, a resposta 1 é: não acho que deve ser incorporado no SUS. A 2 é: eu acho que deve ser incorporado no SUS. E não tenho opinião formada. Se a gente está aqui dando opinião, eu acredito que seja importante a gente dizer eu acho que sim ou eu acho que não, né? Então, e aí aqui o comente sobre a sua opinião é justamente essa nossa justificativa sobre por quê, né? No caso, a Cleide falou um pouquinho da justificativa dela, eu falei um pouquinho da minha, que eu acredito que é importante que as pessoas com um diagnóstico tenham o máximo de tratamentos disponíveis para poder escolher aquele que melhor se adequa à sua qualidade, à sua realidade de vida. Colocar que a NMO não tem nenhum tratamento hoje incorporado, então é uma doença órfã de tratamento pelo sistema público de saúde, é uma doença que tem um potencial incapacitante muito alto, né? É uma doença que a cada surto você pode ter uma sequela irreversível. Então, é muito importante que se tenha um medicamento eficaz incorporado para que as pessoas com essa doença tenham acesso. Então, essa vai ser a minha opinião como amiga, né? Então, assim, qual é a opinião de vocês? E aqui é bem pessoal mesmo, é colocar de forma bem pessoal, enquanto paciente, enquanto familiar, né? Aqui, aqui normalmente quem coloca essas evidências técnicas, evidências clínicas e contribuição técnica, são as associações, são as
associações médicas, associações de pacientes. Eu sei que na BNDO a gente vai colocar aqui alguns dados que a gente tem da catalogação nacional, né, Cleide? Que a gente já tem dados de quantas pessoas têm antiacopolina 4 positivo, de sequela, de problema de mobilidade por conta de sequelas. E aí, se quem desejar realizar uma contribuição técnica de estudos econômicos, é aqui também. Eu acho que para nós aqui, que estamos aqui, não vem ao caso essa pergunta 21. Quem tiver documentos para anexar, eles pedem que seja em PDF, e aí a gente coloca, anexa nesse botão e aí confirma. E aí, no final, enviar formulário. Eu não vou enviar aqui porque eu não preenchi nada. Quando a gente envia o formulário, vai para uma outra tela, que eu não tenho ela aqui disponível, mas eu vou fazer minha contribuição, depois eu até mando para vocês. Abre uma próxima tela dizendo sua contribuição foi realizada, eles dão o número do protocolo, e aí você pode anotar o protocolo de contribuição. E aí aumenta lá o número de contribuições. Então, assim, dá para separar um tempinho, vocês já sabem. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Oh, não, cadê o stop share? Aqui. Então, assim, leva um tempinho. Quem não tem o GovBR já vai com o GovBR preenchido, feito para poder fazer. Loga primeiro e aí preenche. Depois que a gente já sabe o que vai responder, fica mais fácil, né? Então, acho que quem tiver dificuldade pode chamar a gente. Eu acho que é realmente muito importante. A gente está aqui em 14 participantes hoje. Eu não aceito nada menos do que 14 participações até segunda, a mais, pelo menos. Né? 15, porque a BNMO vai contribuir como associação de pacientes, mas não é só a quantidade de participação, mas a qualidade dessas participações, o quanto a gente vai ter relatos ricos e diferentes se cada paciente e cada familiar trouxer a sua opinião ali. Porque não adianta a gente dizer assim, algumas pessoas às vezes dizem, mas então a BNMO publica e a gente copia deles. Não, porque daí vai ser a mesma participação, não tem uma riqueza maior para o avaliador. O avaliador pegar 50 participações iguais com dados técnicos não acrescenta para ele na hora de avaliar o quanto isso é importante, né? A gente tem que lembrar que isso é uma questão também importante. Às vezes a gente pensa assim, porque é um bando de gente que não entende da gente está decidindo sobre a nossa vida. Isso é verdade. Mas como que eles vão poder entender da nossa vida se a gente não trouxer isso para eles? Então, a gente precisa ajudar essa equipe da Conitec, que tem milhares de avaliações para fazer por mês, para doenças das mais diversas e raras possíveis, e eles têm que definir o orçamento de saúde no Brasil, que é uma coisa bastante complicada. Como que a gente vai ajudar eles a decidir se isso é importante ou não? Trazendo a nossa experiência, trazendo o nosso dia a dia. Os médicos trazendo as experiências, as dificuldades do dia a dia deles como médicos, a gente como paciente, a gente enquanto associação, as associações médicas enquanto associação médica, porque a gente não está aqui defendendo um medicamento, a gente não está aqui pedindo para ser comprado um remédio X, a gente está pedindo para termos acesso a um tratamento digno, para termos enfim, eu acho que ter saúde é ter dignidade, né? E aí a gente tem dados aí de que a anemia é uma doença prevalente em mulheres, é prevalente em mulheres pretas, então o quanto a gente já tem de inequidade em saúde nesse público e a gente ainda vai negar mais um tratamento. Então, assim, trazer todas essas experiências é muito importante para que a riqueza de relatos faça com que a gente tem que tocar um pouquinho o coração daquelas pessoas que estão decidindo, porque no fim das contas, quem está assinando, quem pega uma caneta e assina no final lá são pessoas que nem a gente, que tem filho, que sofre, que tem doença, e eles leem os relatos, né? Eu sou membro do Conselho Nacional de Saúde, que é um dos conselhos que ocupa a cadeira na Conitec, e são pessoas que estão lá e avaliam realmente um a um, leem uma a uma das contribuições. Por isso que às vezes demora também um pouquinho para ter o resultado, porque uma coisa é você ler 149 contribuições que a gente tem hoje, e outra é ler as 500 contribuições que a gente vai ter até o dia 28, né? Que é o que eu espero que a gente tenha, pelo menos uns 500. Tá bom, né? Para a gente poder avaliar e talvez ter essa conquista do primeiro
do nosso primeiro tratamento aí para NMO, que também vai abrir portas para outros tratamentos que virão, né? E aí eu queria ver se alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer trazer mais alguma coisa, enfim. Se eu falei muito rápido. Dúvidas, pessoal? Alguém? Sem acanhamento. Meninas, eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso às 9, mas eu agradeço imensamente aí o convite. O pessoal que está acompanhando, continuem aí tirando as dúvidas. Também, se tiver alguma dúvida depois que precise de um apoio meu, pode ter certeza que Cleide e Bruna trazem para mim, devolvem para vocês. Compartilhem, acredito que isso vai ficar gravado e disponibilizado depois. Compartilhem com os colegas que não puderam estar aqui hoje. Consultem a equipe da BNMO, façam uma contribuição consciente. Ela pode ser importante para você ou para as outras pessoas que vivem com NMO no futuro. Obrigadão por terem aparecido ou por estarem assistindo isso em outro momento. Boa noite. Obrigada, Rafael. Muito obrigada. Valeu, obrigadão pelo convite. Ai, a gente que agradece. Um cheiro, viu? Outro. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer colocar algum ponto? A gente já está chegando no nosso horário mesmo, né? A gente combinou que seria até as 21h. Tá todo mundo craque? Se eu pedir para alguém compartilhar a tela agora e fazer a contribuição, consegue, galera? Já pensou fazer a prova agora, Cleide? Tipo, vou chamar a fulana. Compartilhe sua tela. Não, mentira, gente, não vou fazer isso, não. Mas acho que talvez as dúvidas vão surgindo no momento que vocês forem fazer. Eu vou deixar o meu contato aberto, Cleide pode passar para quem quiser aí, que ao longo dos dias a gente vai ajudando cada um a responder, viu? Sim, a gente está com a intenção de montar um grupo. Quem quiser entrar nesse grupo depois, a gente vai colocar disponibilizado isso no nosso link da bio. Porque lá vocês vão ter acesso a tirar toda essa dúvida se quiser. Se também não quiser entrar no grupo, não tem problema nenhum. Só entrar em contato com a gente. Lá no link da bio tem. Alguns de vocês aqui têm o meu contato direto. Se não, o da Ana Laura, que falou com vocês hoje, enviando o link. Então, a gente está aqui com disponibilidade total. Não tem contato de ninguém. Entra lá no Instagram, chama no direct, a gente vai responder. No site também, no e-mail. Então, a gente está bem conectado com vocês. É só chamar, a gente tira qualquer dúvida que vocês tiverem. O importante é a gente fazer essa contribuição com a consciência de que a gente entregou tudo que a gente queria dizer, né? A gente colocou ali Exato. os nossos argumentos. E uma coisa também que eu acho bem importante, assim, ó, compartilhem com a família, com os médicos de vocês, enfermeiros. Eu faço fisioterapia, fala com o seu fisioterapeuta, eu faço tal coisa, fale. Quanto mais pessoas envolvidas no meio puderem contribuir, melhor. Então, compartilhem, insistam para as pessoas preencherem, insistam para as pessoas darem a sua opinião, porque ela realmente é importante nesse momento. Então, assim, não adianta depois a gente ficar falando que a gente não tem nada. Não adianta depois a gente ficar lá chorando, dizendo, porque eu não tenho nada para minha doença no SUS, porque eu tenho que pagar advogado caro agora. Pois é, mas na hora de contribuir, contribuiu. Então, assim, vamos fazer a nossa parte para depois a gente poder cobrar, né? A gente só vai poder cobrar depois que a gente fizer alguma coisa. Então, porque não adianta... olha, veja bem, é uma doença rara. Se numa consulta pública de uma doença rara a gente tiver um número grande de participações e participações efetivas, cara, isso é sensacional para uma decisão numa Conitec, né? Então, assim, não adianta depois a gente dizer, olha, não tenho nada, pobre de mim, que tem uma doença rara e não tem nada para mim no SUS. Vamos fazer a nossa parte para depois a gente poder cobrar e dizer, olha, a gente tem uma comunidade engajada, a gente tem paciente engajado, a gente tem gente aqui dizendo a opinião delas e a gente não está tendo resultado. A gente não está tendo o nosso retorno do Estado. Então, a gente só vai poder cobrar no momento que a gente fizer isso também. Então, acho que espalhem essa consulta pública aí das pessoas de vocês também. É isso. A gente vai disponibilizar essa nossa conversa aqui também no YouTube. E aí, lá no Instagram, a gente vai divulgar, né, quando já estiver disponibilizado, para vocês encaminharem para outras pessoas. Eu não entendi. Vai lá, assistir a aula. A gente vai editar, claro, né, para poder tentar deixar ela mais curtinha. Contudo, vai estar todas as informações que a gente trouxe aqui.
para que não fique nenhuma dúvida. Teve dúvida, não quer entrar em contato com a gente, assiste de novo. Quer entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a gente, mas encaminhe tanto a solicitação, né? O que está acontecendo agora. Ô, gente, por favor, respondam aí. Como foi para vocês, por exemplo, quem é paciente? Como foi para vocês lidarem com o que aconteceu comigo? Porque é um relato importante as pessoas colocarem lá também como que aconteceu, como que foi difícil, porque todos nós passamos por jornadas muito difíceis. E, e aí é importante a gente trazer esses relatos. Então, estamos aqui todos disponíveis, podem chamar. E acredito que, dependendo de como estiverem as dúvidas, a gente deve fazer um outro encontro semana que vem, né, para poder tirar essas dúvidas, caso seja necessário. Se não, a gente vai tirando as dúvidas pelo WhatsApp mesmo, individuais, e estamos aqui disponíveis, tá bom? E aí, agora a última chance. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar. Não? Então, ótimo. Muito obrigada por todos vocês terem vindo. Bruna, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo seus conhecimentos e sua experiência aí com tantas consultas públicas, né, de medicamentos de esclerose. E agora, começando essa jornada aqui com o NMO, que a gente vai... eu acredito que vamos aí conseguir em breve incorporar os 3 medicamentos, assim seja, para que a gente possa realmente escolher, né? Vamos sim, para a gente poder dizer, eu quero esse, não, eu quero aquele, não, eu prefiro tomar a cada 6 meses, não, eu prefiro tomar... Mas isso, às vezes a gente diz assim, parece bobagem, sabe, Cleide? Mas para a esclerose múltipla, assim, eu já usei, dos 13 medicamentos para esclerose, eu usei 5. E assim, eu pude escolher quando eu quis tomar uma vez por semana, quando eu quis tomar a cada 3 meses. Quando eu quis engravidar, eu pude escolher um medicamento para não parar meu tratamento. Quando me deu efeito colateral ruim, eu pude escolher trocar. Então, assim, isso tem a ver com qualidade de vida, né? Tipo, eu viajo muito, então eu não posso tomar um remédio que é uma vez por semana. Eu tenho que tomar um que é a cada 6 meses. Por quê? Porque para mim é importante viajar. Então, a gente não pode deixar de fazer as coisas da nossa vida por conta da doença e do tratamento, né? A gente vai adaptando. Então, poder ter mais tratamentos disponíveis é qualidade de vida, porque aquilo que não se adapta a um vai se adaptar a outro. E o que a gente quer é que tenha cada vez mais e cada vez tratamentos mais eficazes e mais fáceis, né, da gente ter acesso. Quanto mais fácil o acesso, melhor para todos nós. E obrigada, Cleide, obrigada aí pela confiança e pela companhia sempre. Obrigada. E quando vocês fizerem a contribuição, se quiserem fazer também vídeos, acabei de fazer minha contribuição, você já fez a sua, isso é bom na rede social, porque movimenta que as pessoas vão vendo aquilo ali e vão tentando entender o que é, quem já entendeu e não fez, lembra de fazer, e aí pode marcar a gente, a BNMO.oficial, e contem conosco, tá bom? Um cheiro bem cheiroso no cangote de vocês, quem tomou banho, quem não tomou banho, um cheiro de longe, e a gente se vê, podem chamar quando quiserem. Obrigada, hein? Tchau, tchau.